Olá, bem-vindos a mais um InfraFM Talks. E hoje a gente está aqui, lógico, para falar sempre de um assunto que está em constante debate, né, no nosso mercado. A gente está falando, né, da preocupação hoje dos gestores em como organizar o espaço de trabalho, principalmente que a gente está vivendo um momento onde a questão híbrida veio para ficar, né? Então, na verdade, nada mais é como que a gente organiza o nosso espaço de trabalho, né, para atender aí as demandas do negócio, com essa combinação da presença física e também aí do trabalho remoto. E querendo ou não, isso acaba mudando muito, né, os espaços corporativos, e o pessoal da arquitetura vem aí para contribuir com a gente. E hoje a gente tem um case muito legal, a gente vai falar, lógico, da nova arquitetura corporativa, mas de um escritório de arquitetura que também, né, que está passando por todas essas mudanças como todos nós, e que também fez um trabalho aí super legal. E quem vai contar essa história para a gente é o Marco Saad. O Marco Saad, hoje, ele é CEO na Space Plan. E é isso, Marco Saad, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui no InfraFM Talks. Obrigado, Leia. Olá, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar com a Infra aqui, contribuindo com esse conteúdo. Realmente você acertou na mosca, Leia, é o assunto do momento. Antes a gente colocava o workplace como um dos assuntos importantes no facilities, né? Nos assuntos de facilities, mas hoje em dia é o assunto do momento, as decisões muito difíceis das empresas sobre o que fazer, como fazer, quanto investir. Então, vai ser muito bom a gente conversar hoje. Ah, legal. E eu queria que você contasse para a gente aí, né, exatamente por tantas mudanças, e você também, né, enquanto é CEO da Space Plan, a própria Space Plan falou, precisamos também nos adequar a esse novo momento. E vocês fizeram um projeto novo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim. Bem, primeiro essas mudanças, né? As mudanças no mundo do trabalho, né, que a gente fala, né? Essa questão do híbrido. Coisas que eram luxo antigamente, né? Anteriormente à pandemia, os escritórios inspiradores, né? Tinham coisas que hoje são obrigatórias para esse retorno, para esse modelo híbrido, para que as pessoas consigam trabalhar atualmente no escritório com a dinâmica de trabalho atual. Por exemplo, acústica, áreas de foco, áreas de convivência. Esses elementos, eles hoje são básicos. Se você não conseguir trabalhar uma acústica que permita que as pessoas façam um call, enquanto a outra está sentada na reunião, numa área colaborativa, ou uma outra está focada no seu trabalho no computador, já começa a complicar a atividade dentro do escritório. A produtividade, você precisa ter a equipe 100% motivada, focada e engajada. Então, outros elementos que hoje passam a ser importantes como fatores de atração para que as pessoas usem os escritórios e para que eles sejam realmente relevantes, né? Consideram essas questões como tecnologia, recursos para salas de reunião, conforto, privacidade, bem-estar, até um metro quadrado mais generoso, eventualmente, hoje passa a ser atrativo. A gente vê alguns escritórios que implementam o híbrido, tem menos pessoas do que o total de colaboradores da empresa no mesmo dia no escritório, mas as pessoas que estão no escritório têm mais espaço, têm os recursos tecnológicos para essas reuniões, para essas conferências, tem conforto, e aí, como eu disse, tem acústica e outros elementos. Então, são coisas que antigamente eram o luxo e o destaque dos escritórios mais incríveis e inspiradores, né? E hoje é básico e obrigatório para esse retorno. Muito legal. Você sabe que outro dia eu ouvi de um facility manager assim, poxa, eu queria uma empresa de arquitetura que fizesse para mim um projeto tipo o Hotel Fórmula 1, entendeu? Até então, até para que a gente possa ver como é que a nossa comunidade interna aqui vai trabalhar, né, para que a gente depois invista num espaço de trabalho diferente que realmente atenda a demanda, porque é muita mudança, né, e as empresas ficam falando, meu Deus, o que que eu faço? Mas acho que um outro ponto super importante que você coloca é a importância de você ter, por exemplo, tudo bem, você detectou um fornecedor, um parceiro legal para fazer um projeto para você, mas ver, por exemplo, que existe projetos tipo Turnkey, que eu acho que também é uma especialidade de vocês, que contribuem muito, né, para que eles possam ter esses espaços corporativos mais organizados, né, uma solução mais
on demand, né, da maneira como o cliente precisa. Sim. Falando um pouquinho da Space, né? Antes da gente falar do Turnkey, eu vou falar da Space e como a gente chegou até esse Turnkey. E nós criamos um conceito novo aqui do Turnkey 2.0, né? Então, a Space, eu costumo carinhosamente dizer que ela é uma startup de 27 anos. Ela constantemente se renova, se inova. A gente nasceu na logística, a gente nasceu prestando serviço de montagem, desmontagem de mobiliário. Antigamente, os mobiliários eram mais complexos de desmontar, uma mesa, uma plataforma de trabalho que precisaria de 3, 4 pessoas para desmontar em 2, 3 horas. Hoje, uma ou duas pessoas desmontam em 15 minutos, né? Mas antigamente nós nascemos para fazer esse trabalho de desmontagem, remontagem, armazenagem de todo esse mobiliário. A gente viu que era uma carência no mercado. E aí também fizemos, nessa parte de logística, o moving, a gente faz até hoje dos principais clientes, grandes clientes, até de nossos concorrentes na arquitetura. Muitos clientes usam o nosso serviço de logística e mudança. Também temos um galpão, o galpão tem 9.000 metros cúbicos e ele é exclusivo para o corporativo. Ele é exclusivo para as empresas que têm o seu mobiliário, não vão utilizar tudo, não vão reutilizar tão cedo, ou precisam entender o descarte, como fazer esse descarte, temporariamente precisam ter um lugar para guardar. É como se fosse um good storage, mas ele é nosso, da Space Plan, 100% corporativo, há mais de 20 anos. E foi aí que a empresa surgiu. E nós fomos incorporando serviços de arquitetura, construção, escritórios pequenos e pequenas intervenções que os grandes escritórios não faziam. Uma reforma de um banheiro, uma sala grande de reunião para transformar em 2 pequenas, e isso era uma carência também no mercado. Geralmente, os grandes clientes, quando precisavam dessa intervenção, e até hoje, eles não contam com os grandes players do mercado. E a gente consegue oferecer um serviço no mesmo padrão, que é um escritório grande, que uma reforma de 1.000 metros quadrados, a gente consegue fazer simplesmente numa reforma de banheiro. Temos outras áreas do negócio, como a área industrial, além, obviamente, da arquitetura e construção de escritórios, né, que a empresa foi crescendo desde essas pequenas intervenções, foi pegando mais e mais espaço. A área industrial, que são projetos de arquitetura de alta complexidade, alto valor agregado, e a tecnologia, que nós somos o único parceiro certificado da DeskB no mercado de arquitetura para a implantação do modelo híbrido. Então, a DeskB é um grande parceiro da Space Plan, nós fazemos a implantação, nós fazemos todas as plantas humanizadas de todos os clientes para que eles lancem no aplicativo e os clientes administrem suas estações de trabalho. Então, por isso, e por todo esse conjunto de serviços, junto com a equipe, nós desenvolvemos o conceito do Turnkey 2.0, que é a evolução do Turnkey, que é o Turnkey pós-pandemia, digamos assim. Poxa, muito legal. E assim, acho que pouco desse trabalho o pessoal vai poder conferir também, né, no nosso evento, né, o evento que a Infra está organizando, que é agora a 10ª Expo Infra FM, que acontece em paralelo ao 18º Congresso Infra, agora nos dias 4 e 5 de maio, lá no Expo Center Norte. Então, a gente pode ir lá e também pode visitar esse seu escritório novo para ver como que vocês pensaram esses espaços flexíveis, né, como vocês incorporaram essa tecnologia, com esse design aí centrado no ser humano, que hoje é uma coisa extremamente importante. Hoje não, sempre foi, né? Mas hoje ela tem uma visibilidade muito maior, e é isso, né? Não importa se a gente está aumentando ou reduzindo os espaços, acho que a gente tem que observar que o mercado mudou pós-pandemia, como você bem colocou, né? E a gente precisa, na verdade, aí dar um direcionamento até melhor, né, dentro das organizações, para falar, poxa, como é que eu posso acompanhar isso? E nada melhor do que pegar também uma empresa aí com tantos anos de mercado e com essa experiência para tentar contribuir aí com o setor. Sim, que bom que você comentou isso, porque nós estamos mudando de escritório, como você falou, nós estamos indo para uma casa nova, é assim que a gente fala, é a nossa nova casa. A gente, dentro desse conceito do Turnkey 2.0, tem uma série de fatores técnicos e não técnicos. Dentro da parte não técnica, do que a gente está definindo como Turnkey 2.0, é realmente fazer alguma coisa que
seja muito relevante e importante para quem vai usar. Não é só um projeto de arquitetura maravilhoso, não é só o mobiliário mais moderno, não é só tecnologia de ponta, conectividade, é mais do que isso, e a gente está defendendo isso como a casa de trabalho. Curiosamente, recentemente eu assisti uma palestra, a gente tem um ciclo de palestras interno dentro da empresa, que se chama Learning Space, que é os próprios colaboradores discutem temas, levantam os temas mais relevantes, e eles mesmos pesquisam, ou são especialistas no tema, e teve uma recente que foi sobre neuroarquitetura. E dentro da neuroarquitetura, dentro dessa palestra, eles explicaram a diferença do conforto e da segurança que nós sentimos na nossa casa e a diferença dos sentimentos, das emoções no trabalho. E quando o trabalho foi para dentro da casa, na pandemia, ocorreu um conflito, ocorreu uma confusão, inclusive emocional para as pessoas, porque aonde ela se sentia confortável para relaxar, quando você tem um problema, inclusive isso foi parte da palestra, você tem um problema, está na rua, não vejo a hora de voltar para casa. Não é assim que às vezes acontece, eu quero ir para casa, quero deitar, quero relaxar, não quero fazer nada, quero descansar em casa. Então, quando você, dentro da sua casa, tem o seu trabalho, isso causou uma série de problemas. E aí começaram aqueles conceitos do home office, como estruturar um home office. Algumas pessoas conseguem ter um escritório razoavelmente decente em casa, mas talvez a grande maioria não. Então, nós criamos esse conceito da casa de trabalho. E todos estão convidados a conhecer o nosso escritório. Vocês vão ver que é a casa de trabalho. Como que eu faço uma casa de trabalho? Como que eu me sinto em casa no trabalho? E é isso que a gente está fazendo na nossa casa, e é isso que a gente quer tentar fazer com os clientes, conforme possível. E para a infra, você comentou, né? Nós vamos... Eu acho que eu posso dar um spoiler aqui para a nossa feira, ou não? Pode, lógico. Posso dar um spoilerzinho ou um spoilerzão, né? Vamos ver. Léa, vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que eu invento, né? Eu gosto de inventar. Ainda bem, né? A minha primeira participação lá com vocês na feira, a gente armou um esquema bem legal lá e foi uma atração muito grande. Dentro da feira eu adoro isso, adoro fazer isso com vocês. E aí, esse ano, nós vamos fazer uma coisa diferente, que eu acredito que vai dar certo, mas a gente vai usar um pouco mais, não é pirotecnia nem parafernália. Na verdade, a gente pensou, em vez de termos um stand, é um stand, como todos os stands, as pessoas têm stand, as empresas têm stand, vamos circular e conhecer os stands. O que a gente faz nos stands, na verdade? Tem uma outra experiência, mas a gente faz relacionamento, conhece as pessoas. Então, isso já é o padrão. Fazer relacionamento, encontrar as pessoas, conhecer as pessoas. O que eu posso fazer diferente, então, dentro de um espaço que eu vou ter lá na feira? Nós estamos levando um escritório real para dentro da feira. Nós vamos fazer como se fosse um escritório da Space Plan, ou um escritório neutro, né, para qualquer empresa, pode ser para a infra, pode ser para qualquer um dos seus clientes e associados, parceiros, nossos parceiros aí no mercado, um escritório dentro da feira. Vai ser uma apresentação física real do escritório, sua disposição, as áreas para utilização, uma área de foco, uma área de pequenas reuniões, e a tecnologia embarcada ali da DeskB para o agendamento. Então, nós vamos ter ali conceitos de conforto, ergonomia, produtividade, foco, tudo aquilo que eu falei no começo da conversa, incorporado ali, e efetivamente, bom, então essa mesa aqui, a distância entre as estações de trabalho, a recomendada é essa, ali tem uma área de foco, onde eu posso fazer meu call isoladamente, bom, eu tenho aqui poucas mesas de trabalho, então eu preciso reservar aqui para eu usar, e entre outras coisas que nós teremos, para dar às pessoas e às empresas a experiência de como ela poderia fazer, como nós recomendamos fazer o escritório. Eu acho que a gente nunca teve uma situação dessa dentro da feira, então vai ser bem legal. De fato, é como se fosse um simulador de alguma coisa, é um simulador de escritório no formato... Nossa, não conta mais agora, já estou curiosa, senão eu quero ir lá. Não vou contar mais nada.
A nossa audiência certamente vai passar por lá para conhecer. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você finalizasse aí, deixando a sua mensagem para a nossa audiência, e a gente se vê na próxima semana. Obrigado. Eu fico feliz de estar aqui, como eu disse. Eu acho que é uma coisa que eu tenho defendido junto aos clientes, inclusive junto aos nossos colegas de mercado, as empresas parceiras, fornecedores, e outras empresas que eu tenho até falado, não quero mais ter concorrentes, eu quero ter colegas de profissão, eu quero ter colegas de segmento. A gente tem falado que a pandemia trouxe muitas mudanças. Foi todo mundo para casa, primeiro colocou-se um distanciamento dos escritórios, adesivos, acrílicos, aí configurou de uma forma diferente o escritório para poder realmente ter essas áreas de foco, cabines, para calls e tudo mais. Entrou uma fase nova agora, e eu tenho falado bastante isso para o mercado, em que as empresas estão ainda entendendo como elas querem fazer. Espaços menores, mas melhor aproveitados, relevância para as pessoas estarem. Então, eu não tenho escritório só por ter. Eu preciso ter porque eu não vou mandar todo mundo para casa, ou preciso ter porque aqui na empresa todo mundo é presencial. Não é mais isso. O presencial, ele vai ser naturalmente incorporado à estratégia da empresa com a relevância necessária para isso. Pode ser 100%, depende da empresa, depende do perfil de negócio, pode ser 30%, pode ser 50%, e é isso, é nisso que a gente serve. A gente serve para ajudar o cliente a entender o que melhor se configura para ele, e a gente formata, como se fosse hoje, sob medida, uma alfaiataria. Eu acho que esse é o conceito atual, e a Space Plan está preparada. Eu acho que, como ela nasceu, como eu te contei, ela nasceu 360 graus, ela nasceu prestando serviço para os clientes, inclusive depois do escritório pronto. Depois que o escritório está pronto, a maioria das empresas de arquitetura e construção vão embora, e o cliente continua rodando as suas operações, fazendo a mudança, administrando o seu modelo híbrido de trabalho, e a Space continua lá. A Space continua lá com a mudança, com a logística, armazenando para eles o que eles não estão usando, administrando o modelo, a gestão do modelo híbrido com a DeskB. Então, é a nova tendência da gente fazer sob medida essa alfaiataria. E eu estou feliz de poder dividir isso com você e com os nossos parceiros da Infra. Poxa, que legal. Eu acho que esse seu depoimento aí final mostra para a gente, né? Quando você falar em trabalhar, inclusive, com os concorrentes, que exatamente a pandemia trouxe isso para a gente. Acho que é a humanização, mas principalmente eu fecharia aqui com a palavra colaboração. Se a gente quer crescer de uma maneira unificada, de uma maneira saudável, né, onde a humanização realmente esteja presente, a gente precisa colaborar, né? E a palavra colaboração acho que faz parte aí desse novo momento. Bom, a gente esteve então aqui com o Marcos Saad, que é CEO da Space Plan, conversando com a gente sobre a nova arquitetura corporativa, e ele também vai estar esperando vocês lá no nosso 10ª Expo Infra FM, que acontece de 4 a 5 de maio, lá no Expo Center Norte. Muito obrigada pela sua participação, foi uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado igualmente. Beijo a todos.